Agora nós vamos ter ali um momento da nossa querida Suzy com uma palavra falando das mulheres da Bíblia e o trabalho. Vamos conferir aí. Olá! Hoje nós vamos conversar a respeito de uma vendedora de púrpura. A história dela está registrada no livro de Atos, no capítulo 16. E aconteceu que um dia a história dessa vendedora se cruzou com a história do apóstolo Paulo. Diz assim a palavra de Deus. No dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar de oração. E assentando-nos, falávamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração, para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai na minha casa, ficai ali, e nos constrangeu a isso. Paulo havia acabado de ter aquela visão, do jovem que falava, passa a Macedônia e ajuda-nos. E quando ele chega nessa viagem, a primeira parte da Macedônia, que é Filipos, ele procura um lugar para orar. E ele vai para a beira do rio e ele encontra mulheres. Fazendo o que ali? Com certeza estavam lavando suas roupas, com certeza estavam lavando alguma coisa. Trabalho pesado, trabalho doméstico, trabalho ligado à figura da mulher. E uma dessas mulheres, Lídia, era uma vendedora. Nós sabemos o final da história. Sabemos que Lídia foi grandemente usada por Deus. Naquela época não existia o título de pastora, missionária, evangelista, mas sabemos que Lídia se tornou uma pessoa que promoveu o evangelho e através dela, muitas pessoas entenderam a mensagem de salvação. Deus usou certas habilidades que talvez Lídia conquistou vendendo púrpura. A capacidade de falar em público, a capacidade de se expressar tão bem. Deus pode usar qualquer pessoa, em qualquer situação, para que o nome dele seja honrado. Lídia é um exemplo para nós. Era uma mulher que, no meio de tantas outras vendedoras, ela queria a Deus, ela servia a Deus. A Bíblia diz que ela tinha um coração que rapidamente se abriu à mensagem do evangelho que Paulo pregava, e ela constrange Paulo a ficar em sua casa. Uma mulher que trabalhava, uma vendedora, que ouviu a voz do Senhor e rapidinho ajuntou outras pessoas para ouvirem também. Quem sabe esse é o seu chamado? Onde você estiver, seja vendendo, seja comprando, seja trabalhando em qualquer departamento, Deus pode usar você ali, com graça, com alegria. A única coisa que nós vemos que é triste é quando as mulheres estão num ambiente de trabalho e começam com briga, fofoca, conversa, irritabilidade, agressividade. Aí não dá, né? Mas quando a gente consegue ter esse autocontrole que o Espírito Santo dá pra gente e coloca o nosso trabalho à disposição do Senhor, podemos ser muito usadas por Ele. Que Deus possa usar muito você, aonde você estiver. Pois é, a gente vendo ali, Lídia foi uma mulher que influenciou. Não importa o tipo de trabalho que você realize, o importante é você usar isso como uma oportunidade de estar ali semeando, a palavra de Deus. E como vendedora. Pois é. E importante que ela cresceu e desenvolveu habilidades no trabalho, no mundo do trabalho. Porque quando você trabalha, você tem a oportunidade de comunicar, de relacionar. E isso, acho que a gente podia ter falado como a gente precisa de tomar cuidado, principalmente as mulheres. Essa questão da comunicação, né, Mônica? Eu acho que o trabalho é um ambiente muito rico de aprendizado. A gente pode aprender muitas coisas, assim, o relacionamento é muito rico. A questão da gente aprender a lidar com aquilo que muitas vezes a gente foge em outras etapas da nossa vida.
porque às vezes na família nós somos poupados, que aquele ambiente é acolhedor, mas no trabalho nem sempre nós somos poupados. Então no trabalho muitas vezes nós somos confrontados com algumas características que ou nós nos moldamos ou nós somos demitidos, né? Não temos escolha. Então o trabalho é um lugar de aprendizado constante e é dessa forma que a gente tem que encarar a realidade. O trabalho é um ambiente onde a mulher pode crescer e é onde a mulher pode frutificar. Isso é muito importante. A mulher, ela, dentro do ambiente de trabalho, ela pode fazer a diferença. A mulher, ela pode, sabe, no ambiente de trabalho, ela pode mudar o clima. A mulher, ela pode modificar um departamento. Ela pode, sabe, criar aquele ambiente tão gostoso. Ela pode fazer a completa diferença dentro de uma empresa. Sabe, é por isso que nós temos mesmo que entrar no ambiente, mas não para agredir, como a Suzy falou, não para, sabe, para disputar, mas para frutificar. É verdade. Eu acho que essa missão faz toda a diferença, porque é a questão da nossa missão no mundo. Tem né? muito a ver com aquilo que a mulher é. Tem muito a ver com aquilo que a mulher faz na casa. E pode fazer em todo lugar. A mulher gera Servir, vida, né, gente? gerar Nós somos vida, geradoras. Nem por falar nisso, a pastora Suzy, ela falou também sobre uma outra mulher. A gente quer conferir aí agora. Hoje vamos conversar sobre uma mulher rica. Já falamos sobre a força da mulher virtuosa, sobre a coragem da juíza de Israel chamada Débora, sobre a habilidade de comunicação de uma vendedora de púrpura chamada Lídia. E hoje vamos conversar sobre Abigail, uma mulher rica que ajudou o rei Davi. Sua história está em 1 Samuel 25, versículo 18. Diz assim: Então Abigail se apressou, tomou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas guisadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas, 200 pastas de figos passados, e os pôs sobre jumentos. E disse aos seus jovens: Ide adiante de mim, e eu vos seguirei de perto. Isso, porém, não declarou ao seu marido Nabal. E sucedeu que, andando ela montada num jumento, desceu pelo encoberto do monte, e eis que Davi e os seus homens lhe vinham ao encontro, e encontrou-se com eles. E nós sabemos que essa atitude de Abigail, ela apazigua Davi. Davi havia ido à casa do seu esposo, Nabal, pedir um pouco de alimento. Era época de festa, de churrasco, e Davi pediu um pouco, uma vez que os pastores de Nabal, os pastores de Davi e os soldados de Davi estavam vivendo juntos ali no deserto, e nunca os soldados de Davi fizeram nenhum mal. Pelo contrário, eles protegeram os rebanhos de Nabal. Abigail sabia disso, sabia quem era Davi e viu que Nabal não agiu com sabedoria. E hoje, a virtude que eu quero focar aqui nessa mulher que trabalhava, né, que era uma mulher que tinha muitas posses aqui no Velho Testamento, é a virtude de tomar iniciativa com o que ela tinha para, de alguma maneira, transformar a situação à sua volta. Muitas vezes, a mulher ela é vista como a mulher que não faz as coisas, que por preguiça, por desleixo, tem acesso a uma série de coisas, tem posses, mas não usa isso para nada, simplesmente para o desfrute da sua família. Não foi essa a postura de Abigail. Era uma mulher sábia e uma mulher muito trabalhadeira. Para você ter na sua casa hoje 200 pães, você teria 200 pães para dar para alguém de noite. Esses pães não foram comprados na padaria. A farinha foi feita. O fermento foi cultivado ali. O pão foi feito, foi amassado, foi assado, foi guardado. Era muito trabalho. E nós sabemos que a mulher tem essa força e essa habilidade para ter a sua casa em ordem, para ter muitas coisas funcionando, porque ela serviu, ela trabalhou. Abigail era uma mulher que tinha muitas coisas, mas ela não fechou os olhos à realidade que estava à sua volta. Ela não viveu só para si. Ela entendeu o momento certo de agir e ela usou aquilo que ela tinha para mudar uma história. Por causa da atitude dela,
né? Ela não foi morta, os seus servos não foram mortos. E Davi a honrou e mais tarde ela veio a ser a esposa de Davi. Vamos aprender com Abigail isso. Nós precisamos de ter a nossa casa em ordem. Precisamos de ter guardadinho o que vamos dar. Precisamos de usar de sabedoria para saber dividir o que temos na hora certa para abençoar pessoas. Tome iniciativa no seu trabalho, na sua casa, com o que você tem. Tome a iniciativa de fazer diferença com aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Que Deus te abençoe. Pois é, a gente precisa de muita sabedoria mesmo, né? Isso vem do Senhor para podermos exercer as funções que Deus tem delegado para nós, né? E exercer realmente com excelência, com maestria, colocando aí a nossa casa em ordem, realmente trazendo o equilíbrio para dentro da nossa casa, para dentro da nossa vida. Às vezes há uma falha, é quando nós desequilibramos nesse caminho. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus, aquele que é o nosso termômetro, né, ele vai estar falando ao seu coração, você mulher aí, você que é mãe, é esposa, é empresária, você trabalha, é funcionária, aquilo que você é, são tantos papéis que nós exercemos, né? Então nós precisamos mesmo dessa sabedoria, esse equilíbrio que vem de Deus em olharmos o tempo que a gente dá para cada coisa, né? A intensidade que nós damos, porque como geradoras nós sempre somos muito intensas e às vezes nós podemos nos desgastar mais em algumas situações e menos em outra. Então eu queria que a gente fechasse, você tem um livro para indicar também, né, Mônica? Tem. E nós vamos fechar orando por você, mulher, né, que tem desempenhado tantas funções importantes e muitas aí à frente, inspirando outras mulheres nas igrejas. Deus tem levantado tantas mulheres, né? Jesus, ele veio para valorizar as mulheres. Não porque nós somos melhores, não. Ele veio para trazer um equilíbrio aonde não havia. E nós precisamos permanecer aí com esse equilíbrio dia a dia na nossa vida. Hoje nós temos 2 livros. Primeiro, Mulheres que Amaram a Deus, que são histórias sobre as mulheres da Bíblia e como elas fizeram a diferença, né? E Mulheres no Topo é um livro que fala exatamente sobre como conciliar trabalho e carreira. São histórias de mulheres que subiram na vida corporativa, mas levando a família junto. Exatamente para que quando você não chegue lá na frente, lá em cima, você não tenha ninguém para comemorar. Porque não adianta você chegar lá em cima e fique sozinho, não é verdade? É verdade. Então são histórias de algumas mulheres que conseguiram conciliar a vida familiar e profissional.